Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade no nosso curso de macroeconomia, hoje a gente começa a falar de um assunto que é de extrema relevância, o que permite a gente uma compreensão melhor sobre a economia de um país, né? Então, o que o governo faz e a forma com que o governo interfere dentro dessa economia fica muito mais claro, muito mais fácil de ser percebido quando a gente considera esse modelo, que a gente chama de modelo ISLM, tá? Também chamado de modelo keynesiano generalizado. Ele considera agora não mais uma economia em que o governo tenha influência somente na parte real da economia, a gente tem também uma influência na parte monetária. Eu coloquei aqui para o entendimento o fluxo circular da riqueza. Então, no primeiro modelo, o modelo keynesiano básico, não existe relação a gente desconsidera a relação com o resto do mundo para fazer a análise, e não existe também uma relação com o mercado de ativos financeiros. O que acredita-se nesse modelo? Acredita-se nesse modelo que o governo vai influenciar o mercado de bens e serviços, e esse mercado de bens e serviços vai influenciar o mercado de fatores. Isso aqui como fluxo circular da riqueza de forma cíclica, né? Só que nesse pensamento o governo não considerava, os economistas não consideravam que existiria uma relação entre o governo e a taxa de juros. E aí essa variávelzinha taxa de juros que deixou muitos economistas inquietos, porque eles percebiam que havia alterações dentro do mercado de ativos financeiros toda vez que o governo interferia no mercado de bens e serviços. Então, a partir da década de 30, né, após a recessão de 29, né, que teve a crise da Bolsa de Valores americana, os economistas começaram a ter um olhar mais atento para essas questões e começaram a perceber que existe sim essa relação do governo com o mercado de ativos financeiros. Então, o governo, quando ele interfere no mercado de bens e serviços, ele vai influenciar também no mercado de ativos financeiros através da taxa de juros, ou seja, qualquer medida que o governo tome impacta diretamente na taxa de juros do consumidor. Então, isso tem uma relação direta com todo o ciclo, né? Não mais somente com o mercado de bens e serviços. Também agora relaciona-se mercado de bens e serviços, de fatores e de ativos financeiros. Até porque quando o governo, para que vocês entendam, quando o governo influencia o mercado de bens e serviços, injeta gastos aqui no governo, isso significa que vai ter um aumento de produtividade. Sendo esse uma causa de aumento de produtividade, a população que vai ter um aumento de renda, ela vai precisar de mais moeda para transacionar, para suas transações, para transacionar. Então eu vou precisar de mais dinheiro em espécie para poder movimentar a economia. Então eu tenho mais dinheiro para gastar, agora eu preciso de mais moeda. Então quando o governo injeta valores ou dinheiro na economia, ele vai influenciar através dessa demanda e oferta de moedas. E é exatamente essa demanda e oferta de moedas que faz com que o modelo simplificado fique um pouco aquém do modelo generalizado. Tá? Então a gente considera o modelo generalizado acrescentando-se ao modelo simplificado um modelo de ativos financeiros, tá? E a relação do governo entre eles. E aí, nesse contexto de fluxo modelo ISLM, a gente divide esse modelo em duas partes. A gente divide em duas partes. A primeira parte é a parte real da economia e a segunda parte é a parte monetária da economia. A parte real da economia está relacionada aos investimentos e às poupanças. Tá? Esse S aqui é Investment and Savings, tá? Investimento e poupança. E o LM é Liquid Money, né? É demanda por moeda e oferta de moeda. Tá? Então essa parte de oferta e demanda de moeda a gente vai estudar no próximo módulo. Essa parte de investimento e poupança a gente estuda agora. Tá? Então o que a gente vai focar nesse estudo é a parte real da economia. Na aula de hoje a gente vai focar na parte real. Na próxima aula a gente fala do lado monetário. Tá? A gente vai voltar nessas decisões econômicas que a gente fala, a gente volta lá nos conceitos de interferência do governo dentro de uma economia através de políticas fiscais e monetárias. Tá? Então a gente vai focar muito nessas questões, porque as decisões do governo influenciam na parte fiscal, vão influenciar na parte real.
né, diretamente na parte real e vão ter impacto de forma indireta no lado monetário. E o governo pode influenciar também diretamente através de políticas monetárias no lado monetário da economia. Tá? A gente vai falar bastante disso nesses próximos minutos e na próxima aula. Bom, primeira coisa que eu tenho que levar em consideração para esse modelo são 5 hipóteses básicas propostas pelo Keynes, né, que é o idealizador desse modelo. Então, a primeira coisa é uma economia com desemprego de recursos. Então, o que é economia com desemprego de recursos? Isso significa que a economia ela tem capacidade ociosa de produção ainda. Ou seja, se houver um crescimento econômico, existe a possibilidade de aumento de produtividade, sem que haja necessidade de investimento produtivo. Tá? Sem que haja necessidade de investimento produtivo. O que eu estou falando? Investimento produtivo, quando eu falo em investimento produtivo, eu estou falando em aumento de capacidade de produção. Então eu posso aumentar a minha renda, aumentar a minha produtividade sem que haja um investimento produtivo. Para que isso aconteça, necessariamente eu tenho que ter desemprego de recursos. Ou seja, eu tenho que ter mão de obra ociosa e tenho que ter matéria-prima e eu tenho que ter não só matéria-prima, mas eu tenho que ter os fatores de produção disponíveis para aumentar a minha produtividade naquele momento, tá? Para variar a minha produtividade. Tá? Segunda hipótese básica é o nível geral de preço constante. Né? Se a gente está falando de uma economia com desemprego de recursos, a gente está falando que tem mão de obra ociosa. Significa que tem um nível de desemprego. Se tem desemprego, a renda tende a ser menor. Se tem pessoas desempregadas, não faz sentido que uma empresa ela aumente seus preços. Se a empresa aumenta seu preço sem que haja um aumento no consumo, provavelmente isso não está relacionado a um aumento de produtividade da economia, um aumento da renda da população. Então não faz muito sentido que tenha uma elevação de preço quando a gente tem desemprego de recursos, quando a gente tem pessoas desempregadas. O que eu estou fazendo isso, aumentando o preço, é só diminuir o consumo. Quando eu aumento o preço, sem que haja um aumento na demanda do bem, eu só estou falando em diminuição de vendas. Eu estou diminuindo minhas vendas como empresário. Tá? Eu considero nesse modelo também o curto prazo. A gente viu que a gente analisa o mercado em curto e longo prazo. Né? A gente viu isso lá em teoria da firma. Curto prazo, quando eu tenho pelo menos um fator de produção fixo. Longo prazo, quando todos os fatores de produção são variáveis. Nesse modelo, a gente considera que tenha pelo menos um fator de produção fixo. Né? Se a gente está falando que não há aumento de produtividade, a gente considera que esse fator de produção é fixo. Se eu tenho economia com desemprego de recursos, não faz sentido eu aumentar a minha capacidade produtiva se eu posso aumentar a minha produtividade sem necessidade desse investimento. Quarta hipótese básica é a oferta agregada potencial fixada. Então, primeiro eu vou distinguir o que é a oferta agregada potencial e a oferta agregada efetiva. Oferta agregada potencial é tudo aquilo que eu posso, tá? Tudo que eu posso produzir. Oferta agregada efetiva é aquilo que eu comercializo, aquilo que eu disponibilizo no mercado. Então, um exemplo, se uma empresa ela tem capacidade produtiva para 1 milhão de unidades, ela tem possibilidade de produzir 1 milhão. Isso é minha oferta potencial. Essa é a oferta potencial da empresa. Se ela fala assim, eu tenho capacidade de produzir 1 milhão de unidades, mas eu disponibilizo ao mercado somente 800 mil unidades, isso significa que a oferta agregada efetiva dela é de 800 mil unidades. Então, quando eu estou falando de oferta agregada potencial fixada, eu estou falando que eu não vou aumentar minha capacidade produtiva. Isso aí já está. Se eu estava falando lá de economia com desemprego de recursos, estou considerando curto prazo, então necessariamente eu não posso aumentar minha capacidade produtiva. Tá? Feito isso, o modelo passa a não valer mais esse modelo. E o último é o princípio da demanda efetiva. Então a gente volta lá também no conceito, por isso que a gente sempre vai retomar algumas coisinhas que a gente fala, que a gente falou anteriormente. Em aulas anteriores, a gente falou da teoria da firma, quando a gente estava falando de curto prazo, a gente volta lá no modelo, na introdução à macroeconomia, no módulo de introdução à macroeconomia, para falar da identidade macroeconômica. A gente viu que a identidade macroeconômica ela é produção, é igual a receita, que é igual ao consumo. Né? Produção
de uma economia é igual a sua receita, igual ao seu consumo. Isso é uma identidade, sempre vai valer. Se eu estou considerando que a produção não vai mudar, significa que não terá aumento de produtividade, não terá aumento de renda. É consequência. Se não há aumento de produtividade, eu tenho ainda pessoas desempregadas, então não vai ter aumento de renda. Qualquer variação que eu tiver na demanda, na demanda dessa economia vai ser ocasionada pelo consumo. Não vai ter nem alteração na produção, nem na renda. A única coisa que vai alterar, qualquer alteração que for acontecer dentro desse modelo, vai ser relacionada a um aumento de consumo. Tá? Então, essas 5 hipóteses básicas que a gente tem que levar em consideração para um entendimento sobre esse modelo ISLM. Tá? O consumo agregado dentro dessa economia, ele vai estar ligado a alguns fatores, como a renda da população, estoque de riqueza, taxa de juros, a expectativa sobre a renda futura e entre outras coisas. Tá? Mas a decisão de compra, a decisão de consumo de uma população, ela vai depender de quanto eu tenho para gastar. Isso aí é meio que óbvio. Se você pensar, quanto que eu vou gastar esse mês? Depende. Depende de quanto que eu vou ganhar. Depende de quanto que sobra para eu gastar. Tá? E esse quanto que sobra para eu gastar, a gente chama de renda nacional disponível. Tá? Dentro desse contexto agregado, a renda nacional foi toda a produtividade gerada, menos o total de impostos pagos. Isso daí, depois que eu paguei os impostos, eu tenho só o que eu posso gastar. Né? Então, tirei os impostos, agora é o que eu posso gastar. Então, eu posso afirmar que o consumo ela é uma função da renda nacional disponível. Então, o meu consumo ele depende diretamente do quanto sobra para eu gastar. Tá? Do quanto sobra para eu gastar. Dentro desse contexto de consumo agregado, o que sobrou para eu gastar, eu vou dividir em 2 partes, em consumo e poupança. A ideia é que a gente sempre consiga poupar. A realidade nem sempre é essa, mas hoje, como estudantes, talvez vocês não consigam, mas futuramente, talvez, como administradores e advogados formados, vocês provavelmente vão conseguir poupar bastante e transformar essa poupança aí em rentabilidade para vocês. Mas o quanto que eu vou destinar da minha receita para consumir e o quanto eu vou destinar da minha receita para poupar? Isso em valores, a gente coloca sempre em valores percentuais ou valores decimais, é chamado de propensão marginal. Propensão marginal a consumir e propensão marginal a poupar. Quanto eu vou aumentar no meu consumo se a minha renda aumentar? Quanto eu vou aumentar na minha poupança se minha renda aumentar? Isso vale também para quando há uma redução da renda também. Quanto eu vou diminuir do meu consumo se minha renda diminuir? Quanto eu vou diminuir da minha poupança se minha renda diminuir? Tá? Falando isso, é fácil a gente colocar uma relação aí expressa em uma fórmula. Então, a propensão marginal a consumir ela é dada pela variação do consumo dividida pela variação da renda. A gente vai fazer alguns exemplos numéricos na nossa aula. Tá? Mas se eu supor aí que minha renda aumentou R$100 e meu consumo aumentou R$80, então eu vou ter que R$80 de variação de consumo dividido por R$100 de variação de renda. Então, minha propensão marginal a consumir é de 0,8 e isso equivale a 80%. Então, se minha renda aumenta, de tudo que ela aumentou, 80% vai se tornar consumo. E, consequentemente, se eu tenho que o meu consumo, ou a minha receita, ou ela vira consumo, ou ela vira poupança, se 80% ela virou consumo, os outros 20% vai virar a poupança. Lembrando que a soma do consumo com a poupança tem que dar 100%. Né? Então, a propensão marginal a consumir, a propensão marginal a poupar, aqui ficou faltando um Gzinho, tá? Propensão marginal a poupar. Então, a propensão marginal a poupar é a mesma coisa. A propensão marginal a poupar, com Pzinho aqui, variação da poupança, com S, dividido pela variação da renda. Mesma fórmulazinha, soma das variáveis. Tá? Então, se eu tinha um aumento na renda e um consumo de 80, significa que eu tinha poupado 20. Então, se eu poupei 20 dividido para 100, dá 0,2, isso equivale a 20%. Tá? Eu sempre falo nas minhas aulas que o investimento é o consumo adiado. A gente guarda dinheiro hoje para
investir futuramente. Eu vou investir, e aí foge um pouco do contexto de investimento do que a gente está falando, mas é só para fins didáticos mesmo. Hoje eu estou poupando para comprar um carro amanhã, hoje eu estou poupando para comprar uma casa amanhã, eu estou poupando para comprar um lote. Então eu sempre vou guardando um pouquinho do meu dinheiro para comprar algo futuramente. Tá? Por isso que eu falo que nossa poupança é o consumo adiado. E nesse contexto, quando eu falo isso, poupança e consumo é a mesma coisa. Tá? Se eu falar dessa forma, poupança e investimento, poupança e investimento é a mesma coisa. E aí eu consigo provar para vocês isso de forma matemática. Tá? A gente volta lá de novo para a introdução à macroeconomia, quando a gente fala de demanda agregada pela ótica do consumo. Né? A gente viu lá que a receita nacional, demanda agregada, é o consumo mais investimento, mais o gasto do governo, mais o saldo da balança comercial, que é exportação menos importação. Né? Para mostrar isso para vocês, a gente vai considerar que a economia é uma economia fechada. Isso significa que não tem nem exportação, nem importação. Então aquele saldo da balança comercial é zero. E que o governo não interfere nessa economia aí. Então o que sobra para a gente é só o consumo e o investimento das empresas. Então se sobrou só o consumo e investimento, então eu posso falar que nesse contexto de economia fechada, sem a participação do governo, a receita nacional, a renda nacional, ela é consumo mais investimento. Só que a gente falou também no módulo anterior, lá em contas nacionais, que a poupança ela é a renda nacional menos o consumo. Tá? Se a poupança é a renda nacional menos o consumo, eu posso falar que a renda nacional é a poupança mais o consumo. Tá? Então posso falar, passando esse Czinho negativo para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então fica poupança mais consumo é igual a renda nacional. Tá? E aí se eu igualar essa renda nacional que eu tenho aqui na demanda agregada e essa renda nacional que eu tenho na poupança, no cálculo da poupança, elas são as mesmas, é tudo renda nacional. Se eu igualar uma com a outra, eu vou ter que consumo mais investimento é igual a poupança mais consumo. Tem consumo de um lado da igualdade, consumo do outro lado da igualdade, mesmo sinal, corta os dois. Elimina, um vai eliminar o outro. Né? Se eu passo C para cá, vai ficar C menos C. Dá zero. Um número menos ele mesmo sempre vai dar zero. Vai sobrar para a gente aqui, o investimento é igual a poupança. Então, o investimento é igual a poupança, provado isso para vocês matematicamente. Tá? Para a gente construir a curva IS, a gente tem que levar em consideração quais são suas variáveis endógenas. E as variáveis endógenas dentro dessa curva é a renda e a taxa de juros, a poupança e os investimentos. Mas o que vai ditar essa regra mesmo vai ser a renda e a taxa de juros. Aí é o que vai definir a inclinação da curva, vai ser a renda e a taxa de juros. Tá? E aí a gente tem que levar em consideração o investimento é uma função da taxa de juros na economia. O meu investimento, sempre que eu falar de investimento, eu estou falando de investimento produtivo. Tá? Estou falando de investimento produtivo. Então, quando eu faço um investimento produtivo, eu estou falando de investimento para aumentar a produtividade da empresa, ou dessa economia. Tá? Dentro desse investimento produtivo, eu posso falar que ele é em função da taxa de juros. Eu decido quanto eu vou investir de forma produtiva, dada a taxa de juros. O que eu tenho que pensar? Quanto maior for a taxa de juros, menos vantajoso para mim esse investimento produtivo. Eu vou falar isso daqui a pouquinho nos próximos slides. E eu tenho que a poupança é uma função da renda. Né? Eu vou poupar de acordo com aquilo que eu recebo. Tá? Vou poupar de acordo com aquilo que eu recebo. Tá? Dentro desse contexto aí, a gente tem que ter esse entendimento. Eu já falei isso também na aula passada, que eu posso optar por duas formas de aplicar meu capital. Eu posso aplicar em uma atividade financeira, uma aplicação financeira ou um investimento produtivo. Lembrando que a aplicação financeira é colocar meu dinheiro e deixar a remuneração, juro, atuar sobre essa aplicação financeira. E o investimento produtivo é aplicar na capacidade, em aumento de capacidade produtiva ou inserção de uma nova unidade produtiva, e aí eu tenho como remuneração o lucro. Tá? Então o investimento ele busca lucro, a aplicação financeira ele busca juro. Então por isso que essa taxa de juros ela vai influenciar nessa questão do investimento, porque a taxa de juros ela vai influenciar na decisão do consumidor, do produtor em aplicar de forma financeira ou aplicar em investimento produtivo. Tá? Então quanto maior for a taxa de juros, maior a vantagem de uma aplicação financeira. Se eu pensar, se eu colocar uma taxa de juros de 20% e a minha rentabilidade para uma atividade produtiva for de 10%,
Então, meu investimento produtivo passa a ser pouco vantajoso. Né? Aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, que é o custo de oportunidade. Quanto que eu deixo de ganhar, ou quanto que eu poderia ganhar se estivesse fazendo outra coisa. Né? Nesse momento, quanto eu poderia estar ganhando se estivesse fazendo outra coisa. E quanto isso vai me trazer de retorno futuramente. Então a gente tem que pensar dessa forma. Então, se hoje a taxa de juros é alta, é mais vantagem eu aplicar financeiramente do que correr um risco de fazer um investimento produtivo. Né? E o contrário também é válido. Quanto menor a taxa de juros, menor a vantagem de uma aplicação financeira. Tá? Quando a gente fala de investimento produtivo, aumento de uma economia, isso eu já falei. Então, quanto menor a taxa de juros, maior é o investimento produtivo. Então, se não é vantajoso eu investir em uma aplicação financeira, eu vou para um investimento produtivo. Então, eu vou colocar meu dinheiro na poupança para ter um rendimento aí de 6, 7% ao ano, eu vou fazer uma aplicação financeira ou uma aplicação em investimento produtivo que gere para mim um retorno de 30% ao ano. Então, o que é mais vantajoso para mim? Deixar na poupança? Então, quando a taxa de juros é baixa, é óbvio que eu estou colocando a poupança só como um exemplo. Tá? A gente considera essa taxa de juros como remuneração paga pelo governo mesmo. Isso é taxa básica da economia. A gente vai considerar essa taxa aí sendo a taxa Selic. Tá? Nesse contexto aí, se a taxa Selic, vou até exemplificar com a taxa Selic, nada está explícito que seja a taxa Selic, tá? Porque em outras economias não existe essa taxa. Tá? Então eu vou colocar de forma geral, se uma taxa de juros está baixa, isso significa que eu vou ter um aumento no meu investimento produtivo. Quanto menor for a taxa, maior o meu investimento produtivo. Tá? Consequentemente, maior vai ser a renda de uma população. Então, existe uma relação direta entre taxa de juros e renda, porque existe uma relação inversa entre taxa de juros e investimento produtivo. Tá? Essa aí é a forma de representação gráfica da curva IS. Tá? A curva IS ela tem a relação, dentro desse nosso contexto, variável endógena. Variável endógena ao modelo vai ser a taxa de juro, fica no eixo vertical, o eixo das ordenadas, e a renda no eixo horizontal, o eixo das abscissas. Tá? Nesse contexto aqui, também quando eu falo de variável endógena e exógena, eu tenho que tomar cuidado para alterações dadas no governo. Então a gente tem lá demanda agregada, consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais o saldo da balança comercial. Essas variáveis são todas variáveis exógenas ao modelo. O que é variável endógena? Taxa de juros e renda. Tá? Só que se eu estou falando que a demanda agregada é igual a essas variáveis, consequentemente a produção também é relacionada a essas variáveis. Então eu posso ter aumento na renda sem que haja alteração da taxa de juros. Sempre que isso acontecer é porque está havendo variações ou alterações em variáveis exógenas. Tá? E é aquele conceito que a gente viu lá na microeconomia, quando a gente fala de deslocamento na curva e da curva. Né? Deslocamento ao longo da curva e deslocamento da curva. É quando eu ando a curva de um lado para o outro ou quando eu ando sobre a curva. Então vamos ter deslocamento na curva quando eu estiver falando de taxa de juros. Alterou a taxa de juros, deslocamento na curva. Alterou renda sem que haja alteração na taxa de juros, o deslocamento é da curva. São variáveis exógenas. Então, o que pode fazer com que a renda de uma população aumente sem que haja necessariamente uma alteração na taxa de juros? Eu poderia colocar aqui os gastos do governo. Eu posso aumentar os gastos do governo e os gastos do governo não vão influenciar de forma direta na taxa de juros. Tá? Então aumenta a minha renda. Se eu aumentei os gastos do governo, consequentemente aumenta a minha renda. Aumentando minha renda, eu tenho um deslocamento positivo da curva IS. Tá? Eu vou explicar mostrando gráficos aqui, colocando retas aqui na aula. Tá? Mas esse contexto é o mesmo contexto de demanda e oferta, deslocamento na e da curva. Tá? Aí eu coloquei aqui, considerando aqui a demanda agregada. Né? Eu coloquei isso aqui para fazer o desenho com vocês
na hora da aula. Tá? O consumo ele vai depender da renda, das taxas e das transferências. Tá? Essas variáveis aqui estão nomenclaturas em inglês, somente a renda aqui que não. A renda a gente sempre usa o Yzinho, né? Taxes e a outra eu esqueci, replacement, tá? Que é a devolução a troca de poder, de valores entre governo e população. Tá? Então, essas são as transferências. Aqui são as transferências do governo. A gente já falou disso também. E aí tem investimento, gasto do governo e só da balança comercial. Tá? Então o consumo vai estar relacionado a isso aqui. Obviamente a renda vai estar relacionada a toda essa formulazinha aqui. Qualquer coisa que eu alterar aqui, que não seja taxa de juros, eu tenho uma variação na renda com taxa de juros constante, variação da renda. Tá? Eu tenho um deslocamento da curva. Tá? Um deslocamento da curva. Se eu mexer na taxa de juros, deslocamento na curva. Tá? Esses deslocamentos aqui, positivo, negativo, com relação à inclinação dessa curva aqui, vai depender da elasticidade dos investimentos. Né? Quanto maior o público for suscetível a variações na taxa de juros para suas aplicações financeiras, mais horizontal vai ser essa curva. Quanto menos suscetíveis a alterações na taxa de juros para seus investimentos, mais vertical tende a ser essa curva aqui. Tá? Então tem deslocamentos positivos na curva, deslocamentos negativos na curva, tenho deslocamentos positivos na curva e negativos na curva. Tá? Da mesma forma que a gente viu lá nos primeiros módulos da disciplina, lá em microeconomia. Tá? Mais dúvidas a gente tira em sala de aula. Tá? Boa noite e até nossa aula.